Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as funções quadráticas. Nós vamos fazer uma análise de uma função do segundo grau. Uma das funções de segundo grau mais presentes no cotidiano é a função lucro. Então, muitas empresas utilizam essas funções para analisar o desempenho da sua empresa e saber fazer um estudo de viabilidade para saber se a empresa vai ser uma empresa lucrativa ou não. E se esse lucro atende às expectativas da empresa. Então, nós temos aqui uma questão. Primeira coisa, o que vem a ser o lucro? O lucro é a receita, que é aquilo que eu recebo vendendo os meus produtos, menos o meu custo, que é o custo que eu tenho para produzir aqueles produtos. Então, eu tenho uma determinada empresa que o custo de produção de X peças é 6x ao quadrado menos 3x mais 42. E a receita, que é aquilo que eu recebo em função da quantidade X de peças, é 4x ao quadrado mais 2x. Então, a questão é, qual o número de peças para obter o lucro máximo? Ou seja, quantas peças essa empresa deve produzir e vender para que ela obtenha o lucro máximo daquela empresa. Então, primeira coisa, vamos demonstrar isso aqui num pequeno gráfico. Se eu tenho o lucro em função de x, então o lucro é no meu eixo y e o meu x, que é a quantidade de peças, o meu x aqui é a quantidade de peças. Então, o gráfico dessa função, se eu quero o lucro máximo, é uma função com a concavidade para baixo. Eu quero saber o valor aqui, né? Então, para isso, primeira coisa, eu preciso montar a função do lucro, porque eu tenho a função do custo e a função da receita. Então, eu vou utilizar essa fórmula, que o lucro é a receita menos o custo. Então, vamos lá. O lucro em função de x é igual a receita, que é 4x ao quadrado mais 2x, menos, então eu vou colocar aqui um parêntese, o meu custo, que é 6x ao quadrado menos 30x mais 42. Mais 42. Então, o meu lucro em função de x é 4x ao quadrado mais 2x. Agora eu vou retirar esse parênteses. Então, para isso, eu preciso alterar todos os sinais aqui dentro do parênteses. Então, menos 6x ao quadrado. Menos com menos aqui vira mais 30x. E menos com mais vira menos 42. Vou juntar agora os termos semelhantes aqui. Então, 4x ao quadrado menos 6x ao quadrado. O meu lucro em função de x é igual a 4 menos 6 menos 2x ao quadrado, mais 2x mais 30x, mais 32x, menos 42. Então, eu desenvolvi a minha função do lucro. Agora, a pergunta é, qual o número x de peças para obter o lucro máximo? Então, eu tenho o meu lucro máximo é exatamente no vértice desta parábola. Ele quer saber o número x de peças. O número de peças é o meu eixo das abscissas, é o meu eixo x. Então, para eu calcular qual que é essa quantidade, eu preciso achar o meu x do vértice. Se ele perguntasse qual era o lucro máximo, então eu teria que achar o meu y do vértice. Só que ele pediu o número de peças, então é o x do vértice. Para isso eu tenho a fórmula. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, utilizando aqui na minha função, eu tenho que o x do vértice é igual. X do vértice é igual. B, quem é o B? 32, que é o número que acompanha o x elevado a 1. Então, menos da fórmula, menos 32, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, o x do vértice é igual a menos 32 dividido 2 vezes menos 2, menos 4.
32 dividido por 4 é 8. Menos dividido por menos fica mais. Então, o x do vértice é igual a mais 8. Então, ele deve vender e produzir 8 unidades para obter o lucro máximo.